pessoal, boa tarde, tudo bem? Trago hoje uma breve reflexão. Quero resumir um pouco dessa história de Daniel no capítulo 3 e capítulo 6. O capítulo 3 vai falar dos companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram homens judeus, assim como Daniel, que foram constituídos sobre os negócios da província da Babilônia. Esses três, como todo judeu, era fiel a Deus. E o que aconteceu? O rei, da província lá da Babilônia, resolveu fazer uma imagem de ouro e todas as pessoas deveriam, ao tocar lá uma trombeta, que tinha horário, específico também, que ao tocar essa trombeta as pessoas teriam que se ajoelhar e adorar essa imagem. Infelizmente, sempre existiu essa adoração a imagens, as pessoas imaginavam lá os seus deuses e criavam imagem, faziam idolatria lá a deuses, que não era o verdadeiro Deus. Hoje ainda existe, que até um versículo que fala dessas imagens que não vê, não ouve, não come, mas são adoradas. São criadas como Deus, E ali, o que aconteceu? Eles se recusaram a adorar essa imagem. O decreto do rei era para quem não adorasse a imagem, seria lançado na fornalha quente para ser queimado. E os três se recusaram, o que aconteceu? Foram lançados na fornalha. E aí, dentro da fornalha, Deus mandou um anjo, cuidou deles, protegeu eles, saíram dali sem nenhum dano. Estava tão quente que os soldados chegaram ali perto e foram tragados por essa fornalha tão quente que estava. Em Daniel 6, o que aconteceu foi o seguinte: o rei Dário, ele estabeleceu lá os chamados satrapas, se eu não me engano era esse o nome, que eram líderes, que estavam ali para cobrar imposto, para governar, E Daniel era um dos presidentes que mais se destacavam, por ser um homem excelente, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ele se destacava entre todos. E era bem visto pelo rei. E os outros, com inveja, deu a ideia para o rei criar um decreto para todo o pedido, porque eles sabiam que Daniel tinha sua oração com Deus todos os dias. E eles deram a ideia para o rei para fazer esse decreto. Quem se dirigisse a outro Deus, a outra pessoa, a outro homem que não fosse o rei, que fosse jogado na cova dos leões para ser tragado. Lógico que Daniel continuou as orações dele a Deus, continuou fazendo o que ele fazia, pedindo a Deus, porque ele sabia quem era Deus e os pedidos, as suas petições teriam que ser direcionadas a Deus. Foram falar para o rei, porque viram Daniel orando lá, todo dia como ele fazia, abria a janela lá do seu local onde ele ficava e ia orar ao Senhor. E ele foi visto, E denunciaram ao rei que o Daniel estava fazendo suas petições, suas orações a outro que não era o rei. E o rei, com muita tristeza, porque realmente ele gostava ali da liderança do Daniel, gostava, da posição de Daniel, mandou ser jogado na cova dos leões. E de novo, sobrenatural de Deus, a soberania, a bondade, a graça de Deus. Mandou um anjo, tapou a boca dos leões. Quando foi de manhã, o rei foi lá ver o que aconteceu, que Daniel tá aqui. Daniel falou: meu Deus, mandou um anjo que fechou a boca dos leões. E nenhum mal me fizeram. E o rei se rendeu, assim como outro rei se rendeu a Deus, porque não viu tamanho poder, nunca tinha visto tamanho poder dos outros deuses lá, ele nunca tinha visto tamanho poder de um Deus tão grande. Ele disse: esse Deus é verdadeiro, esse Deus existe, não é os deuses que a gente crê, que idolatra, que se rende a eles. E ele se rendeu, tanto Dário como Nabucodonosor se rendeu ao Deus vivo. O que eu quero trazer com essa reflexão é que muitas vezes Deus não vai nos livrar de passar por tribulações, por aflições, mas em meio à tempestade, em meio à dor, Ele envia seus anjos para cuidar de nós. Ele mostra saídas, mostra soluções em meio às dificuldades. Porque muitas vezes a gente pode pensar: onde era que estava Deus no momento em que, por exemplo, a situação começa no Rio Grande do Sul? Deus está no coração de cada pessoa, movendo pessoas do mundo inteiro para cuidar dessas que estão passando por essa dificuldade. Pode ter certeza disso.
Assim como você, como é que você está hoje? Você está numa situação de quê? Desânimo, depressão, tristeza, luto? Saiba que Deus está cuidando de você aí nessa situação. E tem uma saída, tem uma solução para tudo. Deus traz consolo, Deus traz conforto, Deus traz alegria onde há tristeza. É esse Deus com quem nós podemos contar em todos os momentos da nossa vida. Então eu deixo mais uma vez o Salmo 37, acho que já deixei algumas vezes aqui. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É só você confiar. Amém?